Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 18 de outubro, 29º domingo do tempo comum, meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no início do Evangelho de hoje, nós já percebemos a má intenção dos fariseus, que fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. E os fariseus se juntam aos herodianos, que são inimigos. Os herodianos são aqueles que fazem parte do Império Romano, estão em conluio e apoiam o Império Romano, e os fariseus se opõem à invasão romana em Israel. No entanto, para tentar destruir Jesus, os inimigos se unem. Nós vemos também isso na nossa política. Coisas velhas já, não é? Desde o início dos tempos. E eis que nosso Senhor, diante dessa pergunta capciosa, ele que é sábio, a divina sabedoria, na verdade, capta os inimigos na armadilha. E o interessante é nós observarmos que tanto os herodianos como os fariseus elogiam a nosso Senhor antes da pergunta desonesta e capciosa, a ponto de dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. No fundo, eles estavam falando a verdade acerca de Jesus, só que estavam falando de forma superficial e falsa. E Jesus percebe a maldade do coração deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? E a pergunta é esta: é lícito ou não pagar o imposto a César? E Jesus se sai muito bem. Se Jesus respondesse que é preciso, é lícito pagar o imposto a César, ele estaria contra o povo judeu, pois seria visto como alguém que apoia o sistema romano. E o Messias viria justamente para libertar Israel do poderio romano. E se Jesus respondesse que não é lícito pagar o imposto a César, Roma estaria contra ele. E, inclusive, os herodianos que ali se encontravam iria denunciá-lo como subversivo e também desordeiro da pátria. E se também Jesus permanecesse calado, silencioso, eles o acusariam de ser um covarde. E Jesus vai pela tangente. Jesus faz a seguinte pergunta: mostrai-me a moeda. E trouxeram-lhe a moeda.
E Jesus ainda pergunta: de quem é a efígie que está na moeda? De quem é a imagem, a figura, a inscrição desta moeda? E disseram: de César, porque sempre nas moedas locais daquela época estava o imperador ou o governador, aquele que regia o povo, com a seguinte inscrição: Pontífice Máximo, porque o imperador não apenas governava o povo no sentido físico ou geográfico, mas também no sentido espiritual. E nosso Senhor diz: pois bem, se a figura que está na moeda é de César, então dai a César o que é de César, a moeda, com a qual se paga o imposto, para que ele faça as estradas, etc. E dai a Deus o que é de Deus. O que é que significa restituir a Deus o que é de Deus? É importante que nós saibamos que há uma criatura sobre a qual está impressa a imagem de seu Senhor. E essa criatura, na verdade, é o homem e a mulher, pois ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se no homem e na mulher há a imagem de Deus, então ninguém pode se apropriar deles indevidamente. O único imperador do homem e da mulher é Deus, pois neles está impressa a imagem de Deus. Ninguém pode dominá-los, ninguém pode escravizá-los e oprimi-los. O homem César é de Deus, a mulher César é de Deus, então são sagrados. O imperador do homem e da mulher é Deus. A Deus nós devemos todo o nosso culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É como se Jesus dissesse: sim, podem pagar o imposto, que na verdade isso é uma obrigação das pessoas. É importante que colaboremos com o Estado. Porém, quando o Estado se opõe a Deus, a nossa obediência deve ser a Deus. Jesus não absolutiza o poder de Roma, relativiza, nem isenta de responsabilidade o povo de seu compromisso para com Deus. Há o dever para com o Estado de pagar o imposto, e há o dever para com Deus de adorá-lo, de servi-lo. As duas esferas são distintas, mas ambas existem. E o cristão não deve se esquivar de nenhuma das duas. E aqui eu lembro de um belíssimo poema de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz de forma belíssima: vossa sou, porque me criastes. Vossa sou, porque me redimistes. Vossa sou, porque me atraístes. A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías deixa muito bem claro do senhorio de Deus, por duas vezes: eu sou o Senhor e não existe outro. Eu sou o Senhor, não há outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.